Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, a sua trincheira final contra o império da ignorância. Esse programete de história pública e de debates políticos que está aqui para esclarecer assuntos e promover aí o conhecimento por meio dos podcasts. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra o capitalismo e contra as viroses. Senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? É aquelas viroses que por enquanto ainda não tem vacinas, mas as que já tem essa prevenção criada através aí da ciência, aí essas daí não tem sucesso aqui em casa não. E vocês, onde tá tendo vacina para gripe, vacina para dengue, aproveitem, vá lá e se vacine, porque é a melhor prevenção. Eu ainda não tô na idade, digamos, de liberação para vacina da gripe. Estou esperando aí, digamos, abrir esse leque para, digamos, a faixa etária dos 40 anos. Pois é, se vacinem. Inclusive está com campanha de vacinação para dengue, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, já tem várias cidades que já está tendo a campanha, né, de vacinação para dengue. Aqui em Petrolina, acho que já vai iniciar agora, e em maio já deve iniciar a campanha para vacinação da dengue, mas a da gripe já tá valendo já. Aí quem tem mais de, se não me engano, 60 anos já pode ir no posto de saúde, não precisa esperar o chamado dia D, né? Porque tem gente que fica esperando, não vou esperar o dia D. Não precisa esperar, vá no posto de saúde e vá se prevenir contra essas doenças, porque a vacina é a melhor prevenção. Justamente. Eu não sei se a gente fez esse podcast sobre a história da vacina, fez? Ou só o vídeo mesmo? Tem um vídeo lá no canal. Tem um vídeo no canal. Acho que teve um podcast que nós fizemos sobre o SUS alguns anos atrás. E a gente abordou isso também. Acho que tem também na Minipédia sobre vacina. Eu acho que não. Acho que não tem. Não, Minipédia sobre o SUS, pô. Tem também um episódio da Mesa Redonda. Sim. Sobre o Zé Gotinha. Lembrei agora. Tem um episódio lá no canal, Como Surgiram as Vacinas, que é o História das Coisas, que é também um podcast, História das Coisas. Tem lá um episódio de Como Surgiram as Vacinas. Assistam, ouçam, depois diga aqui o que vocês acharam. Vacinem-se, se você pode, se vacine. Se tá na hora, vacine, porque senão as doenças voltam. Teve uma doença que voltou, né? Sarampo. Há pouco tempo. Estava erradicado, mas aí a porcentagem de vacinados foi reduzindo, né? E aí acabou voltando o Brasil ao mapa do sarampo, que já tinha saído, né? E o quê? Falta de vacina. Mas aí o pessoal tem que ir atrás. Gente. E pólio também voltou, né? Casos de pólio no Brasil, poliomielite. Não, pólio não. Voltou a pólio, pô, teve caso de pólio, não? Não, de pólio teve não. Esse aí não teve. Tá tendo na África, aí por isso que aqui tá se recomendando muito a questão da pólio. Teve um caso suspeito, mas parece que foi eliminado, já foi retirado. Mas pólio... Eu tô vendo aqui no site do governo. Há 34 anos, em 19 de março de 89, o Brasil confirmava o último caso de poliomielite no território nacional. Exatamente, mas assim, na África, por exemplo, ainda tem, se não me engano, no Caribe também ainda tem alguns locais que tem. Então a gente tem que manter a barreira, e não só contra a polio, existe várias e várias vacinas que precisam estar sempre aí sendo atualizadas. HPV, por exemplo, para os pré-adolescentes que já tem a vacina do HPV para dose única, tem que se prevenir. O caso de polio foi no Pará, suspeito o caso de polio. Foi só suspeito. Pois é. Mas aqui, pesquisadores apontam alto risco de volta da polio no Brasil. Tem que tomar cuidado, gente. Se vacina, vacinar as crianças já. Esse a gente vacina na infância. E aproveite, gente, que a vacina aqui no Brasil, você já está pagando ela com seus impostos. Se você fosse, por exemplo, os Estados Unidos, tomar a quantidade de vacinas que estão disponíveis aqui nos postos de saúde. Só que lá nos Estados Unidos, você ia falir na primeira visita. Não ia nem entrar no hospital, pô. Já ia entrar pagando. Pois é.
Bom, estamos aqui hoje para bater um papo sobre a greve na educação pública do Sistema Federal. Institutos e universidades paralisaram suas atividades e o que esse movimento pode... O que é que esse movimento significa? Como é que a gente pode compreender esse movimento? Vamos bater um papo sobre isso hoje. Mas antes, vamos para a marmota da semana, Cleber Roberto. Marmota da semana. As últimas marmotas estavam pegando temas assim que estavam bem pesados, porque o mundo tá tão louco, mas eu decidi, não, essa semana eu vou pegar um tema que seja mais tranquilo. E eu peguei do entretenimento, tá lá no portal R7, que o ator, né, Hugh Jackman, surge com a máscara do Wolverine pela primeira vez, e nerdolas, como sempre, já estão xingando, porque, né, Hugh Jackman voltou aí com Wolverine e Deadpool para o filme que vai ser lançado agora no meio do ano. E aqui na reportagem está falando o seguinte: quando o primeiro filme do X-Men estreou em 2000, os personagens vieram todos vestidos com uniformes pretos de couro, bem diferente do que se via tradicionalmente nos quadrinhos, embora houvesse esta versão também nas páginas das revistas. Só não era o visual clássico. Teve muita gente que gostou muito, porque ficou um tipo de vestimenta factível, algo que seria possível ser feito na vida real. Por exemplo, claro também que houve quem reclamasse porque gostaria de ver os mutantes vestidos como nos quadrinhos, com seus uniformes de sempre. E essa introduçãozinha é por quê? Porque os nerdolas, eles queriam que esse Wolverine que está saindo agora, ele usasse a mesma máscara que utiliza ali o personagem na HQ. Eles não queriam que usasse, digamos, uma máscara humana, digamos assim. Isso aí... E ainda tem aquele outro detalhe, né, de nerdolas reclamando de Gambit com Cropped. Foram as notícias assim desses últimos dias de nerdolas que eu fiquei besta, porque eles reclamam. Ah, não tem um filme, não tem um desenho, não tem um filme. Aí reclamam. Ah, mas não tá do jeito que eu gosto. É complicado entender cabeça de nerdola, que é cada vez mais reacionário, reacinha. Com certeza. Esses nerdolas reclamam de absolutamente tudo. Essa coisa do Gambit, quem tá ouvindo, tá tendo um remake não, uma continuação do X-Men clássico. 97. O X-Men 97, que é a continuação do X-Men clássico. E aí... o Gambit apareceu com uma camiseta que mostrava a barriga, né? O umbigo. E aí os nerdolas ficaram reclamando. Eu não sei o nome da roupa. Cropped. E aí a galera começou a reclamar. Não, como assim? Os esquerdistas estão... Como é que eles chamam? Cultura woke. A cultura woke tá destruindo tudo. A questão é que aquela roupa ali, se você pegar, sei lá, pega uma banda de hard rock aí, pega o Guns N' Roses. Você vai ver o Axl Rose usando aquelas camisas mostrando o umbigo o tempo inteiro, sem qualquer inibição. Que é uma roupa típica do período, né? Início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, aquilo era muito comum. E os caras realmente usavam, né? Assim, é um machismo imbuído, né, Cleber Roberto? Nessa cultura nerd que a gente tem, que, por exemplo, eu vejo um meme daquela adaptação do Scooby-Doo pra live action. Eles pegam a imagem da Betty e da outra menina. E, por exemplo, as adaptações que tem mais recentes, elas pegam mulheres reais, né? Sem aquele padrãozinho de patizinha e tal. E os filmes mais antigos, eles praticamente sexualizam elas duas. Aí esses nerds reclamando que estão destruindo a cultura. Assim, um machismo imbuído, porque quem é que tá interessado que personagens infantis apareçam como mulheres sexualmente atraentes, né? São personagens infantis, gente, é Scooby-Doo. Não tem que fazer isso, não, de jeito nenhum. Mas os caras ficam enchendo o saco, porque são... A própria Vampira nesse remake do X-Men 97, eles estavam reclamando porque ela não estava sexy como a versão dos anos 90. A primeira coisa que eu pensei, gente, é um adulto que tá querendo sexualizar um desenho animado, bom procurar um psicólogo o quanto antes, que tá com um probleminha aí. O desenho dos anos 90 foi feito em outro contexto, velho.
Um contexto completamente diferente do de hoje. Era o machismo que guiava as produções, né? Hoje em dia não tem mais espaço pra isso não, velho. E tem outra, vai passar na Disney, velho. O desenho é produzido pra passar no Disney Plus, você tá querendo o quê? Eu acho que você tá assistindo no lugar errado, vai pra outro canto. Enfim. Eu tinha uma coisa pra falar que podia ser quase uma marmota, mas eu acabei esquecendo, cara. É porque é tanta loucura esse mundo que a pessoa se passa. Ah, lembrei. O cara foi... Teve um cidadão que atrasou o aluguel, mas depois pagou, que teve a casa invadida pelo ex-marido da mulher, da dona, que foi lá cobrar. Aí o cara disse, não, já paguei. O cara, não, você não pagou não. Aí o cara ligou pra polícia, né? A polícia chegou e foi dar enquadro nele, na vítima do cara. A dona da casa chegou, não, o rapaz é bom, já me pagou e tal. E a polícia, não, vamos ficar aqui em cima dele e dar enquadro no cara. Sendo que ele ligou pra pedir ajuda à polícia, porque o outro maluco tava cobrando ele. E detalhe, um homem negro, periférico, pobre, né? Sendo enquadrado pela polícia. Absurdo, né? Um absurdo normalizado no Brasil, né? É o caos que estamos vivendo atualmente. Coisas assim que é os casos isolados, né? O caso isolado número 1.500.000 e tantos mil. Beleza, vamos para o nosso giro de notícias, começando com Deutsche Welle. Greve nas federais reflete década de desfinanciamento. A paralisação de professores e funcionários que acontece em ao menos 29 instituições federais de ensino superior desde 15 de abril reflete a perspectiva do segmento por uma recuperação de orçamento do setor, que viveu forte expansão nos 2 primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva, seguida de redução orçamentária prolongada, especialmente nas gestões dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. O levantamento do DIEESE aponta que, entre 2010 e 2022, o valor empenhado por estudante das universidades federais, ou seja, os recursos reservados pela União para investimento, encolheu em 68,7%. Esquerda Diário. Professores em São Paulo fazem paralisação hoje, 26 de abril, contra os ataques de Tarcísio à educação. Hoje, às 16 horas, na Praça da República, em São Paulo, aconteceu a paralisação e Assembleia dos Professores do Estado de São Paulo contra os ataques do governo Tarcísio e seu secretário da Educação, Renato Feder. Dentre os motivos da manifestação estão o aprofundamento na precarização na educação em São Paulo, com professores categoria O, desempregados e sem receber durante meses, professores efetivos perdendo direitos, aumento cada vez maior de controle das aulas, com maior plataformização, com o governo querendo substituir os professores pelo chat GPT. Portal Terra, universidades em greve. Governo propõe 12,5% de reajuste salarial para professores e técnicos. O governo federal apresentou nesta sexta-feira, 19, uma nova proposta de reajuste salarial para técnicos administrativos e professores de universidades e institutos federais que estão em greve, incluindo mudanças na reestruturação das carreiras das categorias. Em uma nova rodada de negociações com os profissionais mobilizados, a quarta realizada entre as partes, representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sugeriram uma correção de 12,5% do salário de técnicos e professores, sendo 9% corrigido em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. G1. Ao menos 52 universidades federais e 79 institutos estão em greve. Ao menos 52 universidades, 79 institutos federais IFs e 14 campos do Colégio Pedro II estão em greve, de acordo com um levantamento realizado pelo G1. Professores e servidores das instituições reivindicam reestruturação de carreira, recomposição salarial e orçamentária e revogação de normas aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro. Os níveis de paralisação variam,
Em algumas instituições, professores e técnicos administrativos aderiram à greve. Em outros casos, apenas os professores ou apenas os técnicos estão paralisados. Beleza, vamos aqui para o nosso editorial. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. A década de 2000 se mostrou bastante promissora para a educação pública no Brasil. Foi o período da criação da Rede de Educação Básica Técnica e Tecnológica, que reorganizou os Centros Federais de Ensino Técnico e os reuniu nos Institutos Federais. Ampliava-se dessa forma a oferta de educação pública profissionalizante, ancorada em um sistema de ensino integral de qualidade reconhecida. É desse período também o processo de expansão das universidades federais, cada vez mais interiorizadas. De onde eu venho, onde Kleber Roberto mora atualmente, na beira do Rio São Francisco, a Univasf foi fruto dessa leva de instituições interioranas. Contudo, o advento dos governos conservadores e de base liberal promoveram um verdadeiro ataque a essas instituições. 69 instituições federais amargaram uma década de investimentos decrescentes, segundo o DIEESE. A partir de 2003, foram criadas 14 universidades federais, 10 delas voltadas para a interiorização do ensino superior público. Em São Paulo, na Universidade Federal do ABC, o valor real investido por estudante caiu 28,8% entre 2018 e 2022 no governo do presidente Jair Bolsonaro. Já no período entre 2010 e 2021, a queda total foi de 72,7%. O número de alunos, aulas e serviços prestados, no entanto, não parou de crescer. Entre 2010 e 2021, a relação de alunos matriculados na Federal do ABC por docente subiu de 10,2 para 21. Em relação aos funcionários, saltou de 10,8 para 22. Nem mesmo universidades tradicionais e consolidadas como a Universidade de Brasília escaparam dos cortes. Entre 2018 e 2021, mesmo recorte, o valor real investido por estudantes na UNB caiu 18,8%, também dados do DIEESE. Em valores nominais, o orçamento total de investimento da UNB apresentou redução de 40%, passando de 34,2 milhões em 2023 para 20,5 milhões em 2024, conforme divulgou a Universidade em fevereiro. No Instituto Federal que eu trabalho, na reunião que abriu o ano letivo, também foi avisado que o orçamento de lá teria um corte brusco. Tanta imprevisibilidade se reflete nos indicadores de qualidade dessas instituições. Segundo a Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC, 29 universidades brasileiras caíram de posições na edição de 2023 do World University Rankings. De acordo com a publicação, o principal fator para o declínio geral das instituições brasileiras é o desempenho em pesquisa em meio à intensa competição global entre instituições bem financiadas. Com processos de seleção bastante exigentes, tanto para alunos quanto para professores, as federais são referência de qualidade do ensino superior no Brasil. Dados do IGC, o Índice Geral de Cursos de 2022, medido pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
educacionais Anísio Teixeira, divulgados pelo Ministério da Educação, apontam que entre as universidades com nota máxima, 72% são federais. Institutos e universidades federais se unem em uma lista única de reivindicações nessa greve atual. Para você que não sabe, essas instituições estão em greve. A reestruturação das carreiras de técnicos administrativos e docentes é a primeira dessa lista. Aí vem recomposição salarial de 34,32% para os técnicos administrativos e 22,71% para os docentes. Eles também pedem a revogação de todas as normas que prejudicam a educação federal, aprovadas no governo Temer e Bolsonaro, e a recomposição do orçamento dos institutos federais. Esses orçamentos é o que a galera usa para pagar conta de luz, conta de água. Imagine um laboratório com a galera de química tendo que fazer uma série de experimentos e lá não tem água para os caras lavarem as mãos para poder se preparar. Imagina que coisa absurda. Cleber Roberto, meu amigo, diante desse tudo aqui, a quem interessa essa precarização? Interessa para as grandes instituições particulares de ensino, né? Porque é um desejo muito grande que da parte, assim, digamos, neoliberal dessas que essas instituições venham a adquirir universidades públicas. Isso aí, no tempo mesmo do governo Bolsonaro, foi algo que foi várias vezes discutido. A precarização, a destruição dessas instituições, depois dizer que elas não tinham mais como ser geridas pela União e deveriam ser privatizadas, ou os alunos serão obrigados a pagarem taxas, mensalidades. O interesse é exatamente isso, o interesse que era um interesse neoliberal, de transformar a educação pública em educação particular. E tudo isso vem pela desestruturação que vem tendo desde o governo Temer. Eu acho que se vocês que estão ouvindo puxarem a memória, ou então fazerem até uma pesquisa aí, vocês podem ver que durante o governo Bolsonaro foram nomeados vários interventores em várias universidades federais. E isso aí era uma forma exatamente de inibir vozes contrárias, porque muitas pessoas até comentam, não, no governo Bolsonaro não tinha greve porque eles tinham tudo. Pelo contrário, no governo Bolsonaro não tinha diálogo, tinha esses interventores que sempre se tornavam reitores, eram nomeados reitores, interventores em várias universidades federais. Como eu já disse, não tinha o diálogo, tinha esses interventores. E também tinha essa precarização, essa retirada constante de verbas das instituições de educação federal. Agora, com um governo que pode ter um diálogo, esse diálogo acaba tendo esses contornos, paralisações, greves, porque é uma forma legítima dos trabalhadores reivindicarem algo. É a greve. Muitas pessoas pensam que não, a greve não resolve. Resolve sim, porque é uma forma de se demonstrar a insatisfação com algo. E se tem a insatisfação com algo, você vai fazer aquela mobilização e, consequentemente, uma paralisação para dizer, aqui está errado. Algo que até eu lembro, antes de passar aqui para Pablo, eu lembrei de uma reportagem que eu vi essa semana e até divulguei no nosso grupo, no grupo da mesa redonda, sobre uma reportagem que saiu no G1 indicando que mais da metade dos professores estaduais já não são concursados, são professores contratados. E a primeira coisa que eu tive em mente foi isso. Que um professor contratado, ele não vai entrar em greve. Porque ele sabe que se ele entrar em greve, ele perde o emprego no outro dia. No outro dia, ele perde o contrato. Porque ele não tem a estabilidade, ele não tem a quem recorrer.
porque a lei é só um contrato e o político tira ele na hora que bem entender. E isso também é uma forma de fazer com que a crise da educação, essa precarização da educação, essa, digamos, vamos botar aí entre aspas, uberização da educação, porque a educação que vai se tornando precarizada, ela não tenha como lutar para modificar isso. Porque, como eu disse anteriormente, uma das coisas que vai fazer com que o trabalhador lute por recursos, lute por algo, é a greve. E se você não pode ter a greve, porque você entrando em greve hoje perde o emprego amanhã, porque é um emprego político, você vai reduzir e muito a força de um movimento sindical, um movimento de professores, um movimento que venha a fazer com que a educação ela venha a ter uma qualidade necessária. E o que nós estamos vendo atualmente é exatamente essa inibição. Acho que Pablo até sentiu isso também em movimentos grevistas, lá nas Alagoas, onde ele está vivendo. Foram participando de 2 movimentos grevistas. O primeiro foi na educação estadual e outro agora na educação federal. Assim, de início, obviamente, há uma diferença muito grande do ponto de vista da valorização profissional. Porque no Estado ainda há uma precarização em torno de mecanismos que permitam ao profissional da educação que ele se sinta protegido, sabe? Então, o profissional da educação em Alagoas, ele não recebia, por exemplo, auxílio alimentação, não recebia e não recebe ainda, né, auxílio transporte, coisa que, por exemplo, na rede federal, por exemplo, a rede federal, os profissionais da educação, e acredito que os demais, né, eles tenham acesso a um benefício que lhe permita ter um auxílio creche para o seu filho, que é um valor que já está aquém. Na realidade de hoje, com tudo caro pra caramba, esse auxílio já está aquém do que se cobra de creche para as crianças, né? E aquém, assim, no nível de, por exemplo, há uma precarização desde 2016, né, quando vai ter o golpe do Temer. Soma aí, 16 para 24, 8 anos. 8 anos sem reajuste. 8 anos, o mesmo preço. E aí pense, o que é que você compra hoje que está no mesmo preço de 8 anos atrás? Nada. Nem serviço, nem produto alimentício, nada. Você não paga. Tudo mudou, o mundo mudou. E os salários e os benefícios congelados até hoje. Mas, mal ou bem, eles têm. A galera aqui do estado não tem. E permanece não tendo, fora uma coisinha ou outra que foi conseguida através da greve. E aí vem num ponto que é necessário salientar. Só a melhoria do ponto de vista dos trabalhadores quando a greve é feita. Se não tem greve, não tem. Os governantes vão estar se sentindo muito tranquilos e satisfeitos lá, não sendo incomodados. E é importante a gente salientar que essa coisa da rede federal, ela é muito importante, sabe? Porque, assim, vamos pegar os institutos federais, né? Tem um trabalho que está lá no roteiro, intitulado Expansão para quem? Institutos Federais e Acesso à Educação em Perspectiva. Esse trabalho, ele foi... cadê aqui? Beleza, ele foi escrito pela Michele Aparecida Daros, que é lá do Instituto Federal de São Paulo. Ela é doutora em serviço social e é assistente social também. E ela fez um trabalho bem interessante mostrando quem é que o Instituto Federal serve. A quem essa educação ela está sendo oferecida, para quem, né? E ela vai fazer um recorte bem interessante de 2009 até 2021. Um recorte aí de quantos anos? 12 anos? 12? Acho que são 12, né?
Isso, 12 anos. 12 anos do recorte. E ela vai ver que vai ter uma variação, por exemplo, 2009, 63,4% dos alunos dos institutos federais, eles estavam ali na faixa de pessoas que tinham até um salário mínimo e meio, de família que tinha um salário mínimo e meio para se sustentar. Ou seja, famílias de baixo rendimento per capita, né? E o destaque é que tinha um número muito grande de famílias, de alunos de famílias que tinham até meio salário mínimo, tá? 24,8% dos alunos do Instituto Federal em 2009 não tinham tinham até meio salário mínimo de rendimento na família. Ou seja, são pessoas oriundas de famílias bastante carentes, né? E aí o recorte ele vai mostrando os anos, né, até chegar em 2021. Esse número ele não diminuiu, ele só aumentou o número de pessoas nessa faixa de até um salário mínimo e meio. Em 2021 chegou a 71,1%. 71,1% dos alunos da rede federal de ensino, né, dos institutos federais, da rede de ensino profissionalizante, né, 71,1% são alunos, são vindos de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Ou seja, é uma educação pública de qualidade, com profissionais altamente qualificados, voltada para alunos de famílias que têm um rendimento baixo, pessoas que vêm das classes menos favorecidas, classes trabalhadoras, e que lhes permite ter uma perspectiva de vida, uma perspectiva de crescimento pessoal, profissional, que só a educação num instituto federal, num colégio federal, né, como é o caso do Colégio Pedro II, que pode proporcionar para esses alunos, né? Então, quando você precariza esse ensino, quando você não dá condições mínimas para os profissionais de educação, para os técnicos de exercer seu trabalho, você só está prejudicando, em sua grande esmagadora maioria, alunos com renda familiar baixa, alunos de classes trabalhadoras menos favorecidas. É por isso que os políticos estão nem aí, eles metem a canetada e cortam o orçamento, sabe? Esse número já foi muito maior, ele chegou a atingir 76,2% em 2016. É uma maioria esmagadora de pessoas de classes menos favorecidas sendo atendidas pela rede federal de educação profissionalizante, né? Então, quando se corta o orçamento desses institutos, se corta o orçamento dedicado à classe trabalhadora, a alunos de famílias menos favorecidas. Essa é a realidade. Isso falando dos institutos federais. Aí falando das universidades, as universidades, principalmente após o estabelecimento das cotas, as universidades públicas federais, elas são espaços dos alunos das famílias trabalhadoras também, né? Eu não tenho o dado aqui específico, mas enquanto você fala eu vou atrás, Kleber. Mas assim, o número de alunos cotistas das cotas sociais e raciais com desempenho elevado é um número muito maior do que os alunos da ampla concorrência. Então isso quer dizer que o acesso ao ensino público superior, o ensino federal superior, né, permitiu que filhos das famílias pobres eles pudessem realmente ter acesso a uma educação de qualidade e pudessem se emancipar. Então, eu vou atrás desses dados, mas esse é um fato. O desempenho dos alunos cotistas é superior ao desempenho dos alunos de ampla concorrência, porque lhes é cobrado mais, porque eles precisam concorrer ainda mais entre si, e aí o resultado está chegando, né? E aí você precariza a universidade, corta-lhe os recursos. Por quê? Porque você quer que ela se precarize. Porque quando o ensino público ele não presta, ele é ruim, as pessoas precisam recorrer ao ensino particular.
E aí que está o pulo do gato. Os principais políticos ou são donos ou são ligados a donos de grandes redes educacionais que não estão interessadas no melhor da população, né, Kleber Roberto? É isso mesmo. É uma educação que vai estar sendo precarizada, ela acaba tendo que, muitas vezes, institutos, universidades, eles vão ter que, infelizmente, em alguns momentos, reduzir suas turmas, reduzir a quantidade de alunos, e, ao fazerem isso, acabam, em grande medida, afetando, principalmente, pessoas mais carentes, pessoas que, muitas vezes, tiveram muita dificuldade a conseguir ascender ao nível superior. E, como bem disse Pablo, pessoas que têm uma condição financeira melhor acaba tendo que recorrer aos institutos particulares, às universidades particulares, faculdades que são particulares. E tudo isso vai fazer com que o ensino que é feito nesses institutos particulares, nessas universidades particulares, seja um ensino que, infelizmente, não é voltado, por exemplo, para pesquisa, para elaboração de pesquisas científicas, que vão aí desde as áreas das engenharias, áreas sociais, nas áreas da medicina, porque isso já é dito em várias pesquisas. O que ocorre é que muitas pessoas dentro da área particular, elas não têm acesso à pesquisa em si, a fazer pesquisa. Elas são muitas vezes incentivadas somente a ter a sua formação, a ter o diploma. E já nas universidades há um incentivo também à pesquisa, à continuidade daquele aluno, seja depois, posteriormente, para uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas há o incentivo a isso. E a partir do momento em que ele sai da sua graduação e vai para especializações, mestrados, ele já passa a ser incentivado ainda mais à pesquisa. E também tem isso, que é algo que, principalmente, laboratórios, farmacêuticas, são muito interessados em ter acesso a isso, porque o Brasil é um celeiro de grandes pesquisas nessa área, mesmo com todos esses cortes, com todos, digamos, ataques que ocorreram à educação no governo Temer, no governo Bolsonaro, o Brasil ainda é um formador de pesquisadores que, infelizmente, devido exatamente a essa destruição do ensino superior, muitos desses pesquisadores acabam recorrendo a outros países. E nós acabamos perdendo essas mentes pensantes que poderiam estar pesquisando aqui no Brasil. E aí vem exatamente o interesse do quê? O interesse do capital, do neoliberalismo, do interesse dessas pessoas a saírem do meio público e acabarem recorrendo às pesquisas em laboratórios particulares, em institutos particulares. Vocês veem que tudo é sempre girando para uma precarização do que é público, para, ao mesmo tempo, haver, digamos, essa, entre aspas, porta da esperança, que vai ser o particular, o gasto com a mensalidade do instituto particular. Ou seja, tudo vai fazer com que o pobre ele venha a ou não conseguir ascender às universidades, porque elas vão estar desestruturadas e muitas vezes, devido a essa destruição que vem ao longo dos anos ocorrendo com relação ao nível superior, essa pessoa ela venha a recorrer aí ao ensino particular. E lembrando que essa destruição da educação, principalmente aí que ocorreu com o governo Bolsonaro, ela tinha tanto essa questão de fazer com que houvesse esse debate e essa ideia de transformar as universidades em algo particular,
através de mensalidades, e também o ataque à ciência mesmo em si, que ocorre através aí dessa extrema-direita, que é totalmente anti-ciência, é totalmente anti-pesquisa. Quem é que nunca ouviu aí esse pessoal da extrema-direita dizendo que a universidade é local de maconheiro, vagabundo, que é local de orgia? Isso aí acaba sempre saindo nesses grupos da extrema-direita. Isso é o quê? Ataque à ciência, ataque ao nível superior, à educação superior. Só que quando ocorre isso, ocorre o quê? Que o filho do rico, o filho do poderoso, ele não vai acreditar nessas balelas, nessas mentiras, nessas fake news. Ele vai continuar a incentivar o filho a fazer a faculdade no nível superior. Já o pobre, ele acaba muitas vezes, o pobre não, o humilde, vamos dizer assim, acaba muitas vezes aceitando aquela mentira que muitas vezes é instituída pelo poderoso, pelo rico, por quem tem o acesso à universidade. E vai fazer com que o seu filho muitas vezes não venha a ir para a universidade exatamente com a ideia de que ele vai ser desvirtuado para o mundo aí digamos, da orgia, da maconha. E eu nunca vi maconha e orgia quando eu estava na faculdade. A única coisa que eu vi era livro, artigo e xerox. Até dizer chega. Xerox era o que mais via. Enquanto você falava, eu fui buscar os dados que eu estava mencionando. Eu não sou maluco e não tô falando, não tirei os dados do meu cu, né? Mas está lá no site do IPEA. Tá na revista PPP do IPEA, né? O nome do trabalho é Impacto das Cotas no Desempenho de Estudantes no Curto e Longo Prazos. E o artigo, ele faz um levantamento dos dados que foram coletados pelo ENAD, que é um exame, é tipo o Enem, só que antes do Enem virar um exame de acesso à universidade, né? O Enem, ele servia para medir o nível de ensino médio no Brasil. O ENAD, ele serve para medir esse desempenho no ensino superior, né? Então, com os dados que foram coletados em 2017, os resultados, eles mostraram, em geral, que estudantes cotistas têm um desempenho melhor na nota que os não cotistas, revelando um impacto de curto prazo positivo na questão das cotas. E também foi possível verificar ainda que estudantes cotistas com pais sem ensino superior têm resultado similar aos demais estudantes, refletindo impacto intergeracional de longo prazo não significativo, ou seja, aqueles alunos cujos pais eles não tinham nível superior, eles estavam com o mesmo desempenho dos outros estudantes. Ou seja, eles não iam reproduzir o problema que o pai teve. Tipo, o pai não teve como fazer o ensino superior. Ou seja, teve uma defasagem intelectual, educacional, enfim. O filho não vai ter. Ou seja, a desigualdade não será reproduzida. Ou seja, estamos fazendo uma mudança na sociedade através do uso das cotas nas universidades públicas, né? Então o trabalho ele foi bem significativo em apontar essas coisas, tá? Então sugiro a leitura também desse trabalho, Impacto das Cotas no Desempenho de Estudantes no Curto e Longo Prazos, além do outro que fala sobre os institutos federais que eu mencionei antes, né? O Expansão para Quê? Institutos Federais e Acesso à Educação em Perspectiva. Esse trabalho do IPEA, ele foi escrito... Vixe, fechei, de novo. Que merda. O nome da pessoa estava bem aqui. Vou ficar devendo a autoria do trabalho lá no IPEA. Mas está lá disponível no ipea.gov.br, um trabalho que fala sobre justamente o bom desempenho dos cotistas, né? Aí, bicho, e a gente tá falando sobre esse ataque à educação pública, né? Mas também não é só na questão federal, né? Lá em São Paulo aconteceu o que aconteceu, né? Ali é o exemplo supremo, assim, superior do ataque à educação, que é essa tentativa do governo Tarcísio de tirar os professores que fazem os currículos ali escolares e substituir esses professores que fazem esses currículos escolares pelo chat GPT. E a própria OpenAI, digamos, a criadora do chat GPT, já disse que ele, o chat,
ele é uma ferramenta para auxiliar os professores, para auxiliar na educação. Ele não tem condições de substituir uma pessoa. E fazendo isso, o Tarcísio, ele está fazendo exatamente o que, por exemplo, Paulo Freire condena, que é aquela educação que é tudo, a educação bancária, que é tudo, digamos, planificada, que é tudo feito no mesmo molde, para todos os alunos seguirem à risca aquilo ali, para seguir aquele mesmo planejamento, sem fazer as mudanças necessárias para atender as necessidades de cada local. E fazendo isso, utilizando o chat GPT, dificilmente um currículo escolar ele vai atender às necessidades de cada região. Estamos falando de um estado aí com milhões de habitantes e que vai ter e tem suas diferenças de pessoa, tem diferenças da forma, digamos, de se ensinar em vários locais. E até crianças mesmo que têm algum déficit, que têm uma deficiência, eles têm que ter um currículo que venha a atender essa deficiência e venha fazer com que ele venha acompanhar o restante da turma. E dificilmente uma inteligência artificial vai ter essa, digamos, esse tato, essa humanidade de fazer um currículo para isso. É só aquele negócio de destruir o quanto mais puder a educação. Como disse Darcy Ribeiro, né? A crise da educação não é uma crise, é o projeto. E aí você tem um tipo de atitude que visa justamente... Porque a ideia dele é o quê? Aparecer como um cara moderno, né? Não, estamos otimizando aqui o ensino com a inteligência artificial e tal. Inteligência artificial essa que gerou apostilas que diziam que São Paulo tinha praias, a cidade de São Paulo tinha praias, e quem proclamou quem assinou a Lei Áurea foi Pedro II, se não me engano. Tinha isso na apostila de história. Absurdo em cima de absurdo, né? Isso aí, claro, gente, eu lembrar que isso aí são interesses do capital, entendeu? É o capital que guia esses caras para fazerem o que os grandes donos de redes particulares de ensino querem. O novo ensino médio ele é fruto de um esforço de grupos educacionais privados que se escondem em associações sem fins lucrativos, como Todos pela Educação, para ditar como o ensino público tem que ser produzido. A reforma da educação ela vai atingir as escolas públicas, mas não acredite que as escolas particulares vão ter, tá? Então, para o filho do pobre, a pior coisa. Para o filho do rico, a melhor coisa. E o novo ensino médio é uma grandíssima porcaria. Os autores lá do trabalho do IPEA são Alexandre Nogueira Munhaine Júnior e a Marina Silva Cunha. Os dois são lá da Universidade Estadual de Maringá. Vamos para o nosso quiz. Nosso quiz que na semana passada ele deu uma imagem da Terra triângulo. A Terra nem é plana nem é bola, a Terra é triangular com Goku no topo. Esse foi o prêmio que foi dado para o vencedor da pergunta, que foi a seguinte: quais dessas nações não participaram da Guerra dos 6 Dias de Yom Kippur? E a resposta certa foi Irã, a alternativa A. Então parabéns você aí que recebeu essa imagem da Terra triângulo com o Goku no topo fazendo a Genkidama. Hoje, qual é o prêmio que a gente tem para os nossos ouvintes, Cleber Roberto? Hoje é um prêmio que Pablo vai recordar de anos atrás, né, Pablo? Que o prêmio vai ser um bujãozinho vazio de corote e sabor tutti-frutti, ó. Delícia. Oh, delícia. Nunca tomei, mas sei que é uma maravilha. E hoje, né, como aí temos Felipe tá resolvendo, né, problemas assim, pessoais, familiares,
estamos só nós dois, então não tem como fazer o quiz, né, aqui para a mesa. Mas aqui vai continuar o quiz para o público. E lá vamos para esse quiz, para vocês aí que estão ouvindo esse podcast, que é a seguinte pergunta. A greve geral de 1919 foi uma greve da indústria e do comércio brasileiro ocorrido em junho daquele ano, 1917, em São Paulo, durante a Primeira Guerra Mundial, promovida por organizações operárias. Foi a primeira greve geral da história do Brasil e durou as alternativas: alternativa A, 7 dias, a alternativa B, 15 dias, alternativa C, 20 dias e alternativa D, 30 dias. E aí, gente, a greve geral de 1917 durou quantos dias? Valendo um bujãozinho de corote, vazio. Sabor Vazio, porque o líquido, não sei porquê, evaporou sozinho. Você bebeu escondido. Só tem o cheiro do tutti-frutti. Ai, velho. Participe, manda aí na caixinha de comentários do seu agregador de podcast preferido, tá? YouTube, Spotify, Apple Podcasts, onde tiver um caixinha de comentário, deixa aí a resposta. Diga aí o que é que você acha que é. Que a gente depois vai ver e vai dar o prêmio, vai lhe mandar o prêmio, tá? Vamos para as nossas indicações, vamos falar dessa curadoria aqui gostosa que a gente faz todo final de episódio. Eu vou começar essa curadoria mandando um abraço aqui especial para 2 ouvintes que nos acompanham. Um deles é o Matheus Souza, querido Matheus Souza, que ouviu o nosso episódio lá sobre Israel e Irã. Ele escreveu aqui: excelente podcast, ouvi hoje. Matheus, a gente demorou muito para responder o Matheus, mas respondemos no final das contas, né? Matheus Souza, que é educador ambiental, professor de biologia, né? Grande abraço aí, Matheus, nosso ouvinte. E também um grande abraço para nossa querida Luciana Correia. Ela também mandou mensagem e a gente também não viu, né? A Luciana estava fazendo uma viagem para Cuba e ela queria umas dicas sobre a história do país, umas dicas de locais. Na verdade, dica de leitura, filme, documentário, para ajudá-la na viagem que ela vai fazer. O Cleber Roberto, você tem alguma dica? Eu não respondi ainda, Luciana. Em Cuba, é bom, quando fazer a viagem, procurar algumas... que eles têm algumas associações assim, populares, porque vai depender muito da sua viagem. Se você for, por exemplo, fazer uma viagem mais com o intuito assim, de ver a vida das pessoas, tal, saber como é esse estilo de vida sob o embargo dos Estados Unidos, aí você vai procurar alguns grupos, associações, que é um pessoal bem de boa, que eles vão dar esse acesso para você conhecer. E tem questão até mesmo de Havana, que é uma cidade que você vai estar voltando no tempo, porque lembrando, né, que Cuba aí está há décadas sofrendo o embargo dos Estados Unidos, e eles continuam mantendo muita da sua estrutura, digamos assim, por exemplo, de veículos, carros, arquitetura, mantendo esse padrão de décadas atrás, mas tudo bem conservado. Então você, fazendo essa viagem, tendo, por exemplo, esse foco de conhecer, digamos, a vida das pessoas, você vai ter esse acesso. Você procura, eu acredito que você não vá sozinha, já vai com um grupo de pessoas, então você vai já procurando essas associações, que facilita bastante para você conhecer o estilo de vida cubano. Pois é, a gente só viu agora a mensagem, Luciana. Estamos aqui no meio da gravação, tô mandando esse áudio para você. Não sei se você já viajou para Cuba. Kleber falou sobre visitar as comunidades, conhecer ali o centro da cidade, que por si só já é um marco histórico bem interessante, né? Eu vou dar 2 dicas de um filme e um documentário, tá? Um filme que eu vou sugerir
é Cuba e o Cameraman, que está na Netflix. É um documentário bem interessante que mostra o passar dos anos na ilha pela perspectiva desse cameraman, né? Que vai acompanhar a trajetória ali de famílias durante um período histórico, um recorte histórico aí de Cuba. E é interessante notar as transformações, as permanências da ilha durante esse período. E o filme é o Buena Vista Social Club, que fala sobre um grupo de músicos que estavam no ostracismo e que aos poucos eles vão voltando ao cenário musical cubano. Esse Buena Vista Social Club, ele é muito característico lá de Cuba. Ele tem as raízes cubanas, musicais cubanas. Então, nesse filme você vai encontrar aí os espaços históricos, culturais de Cuba, e talvez seja algo interessante de se visitar lá na capital, em Havana, né? É isso, um abraço. Espero que sua viagem seja muito boa aí por essa ilha fantástica, tão marcada aí na história latino-americana. Eu acabei de mandar isso pra ela, viu, Kleber? Espero que ela ouça e... Não sei se ela já foi, mas... Luciana Correia, onde você estiver, tenha uma boa viagem e aproveite Cuba ao máximo. Conheci a Velha Havana, a chamada Velha Havana, que é aquela Havana, digamos, clássica. Ali que tem uma arquitetura bem colonial. É bem interessante. Pois é. E isto posto, nós vamos dedicar mais uma vez essas indicações aos nossos apoiadores, né, Kleber Roberto? Isso mesmo. Vamos dedicar aqui essa parte das indicações para os nossos apoiadores. E mandamos já um agradecimento a todos os apoiadores, pessoas que acreditam aqui no Historiante. E nós vamos mandar aqui um abraço muito afetuoso para Charles Guilherme Rodrigues e Ronivon Barros da Cunha Júnior. Para vocês e para todos os outros, muito obrigado. Agradecemos demais o apoio de vocês aqui para o Historiante. Vamos indicar? Eu começo? Pode ser? Pronto, manda ver. Beleza. Vou indicar aqui 2 podcasts. Nesses últimos dias, eu trabalho em outra cidade, eu moro em Maceió, mas trabalho em outra cidade. Aí todo dia eu vou viajando para essa cidade, passo mais ou menos ali uma horinha de viagem, e aí eu gosto de ouvir podcast porque me mantém ocupado, né? Mantém a minha cabeça ocupada. E eu gosto muito de podcast de narrativa, de audiodrama e tal, e eu encontrei 2 podcasts muito bons de uma produtora chamada Bife Seco, em parceria com a Rick Podcasts. Um é o Selvageria, que é uma história distópica aí no futuro, pós-apocalíptico, onde as pessoas elas precisam sobreviver num cenário de destruição. E é uma crítica uma crítica à sociedade contemporânea, só que com referências futurísticas. E se passa no Brasil, né? Como a produtora é sulista, a história se passa lá entre o Paraná e Santa Catarina. E a Outra País do Futuro é um trabalho bem maior, são episódios mais longos, em uma quantidade maior, com um enredo ainda mais profundo, e ele é interessante porque ele trabalha com o terror ou o suspense, como você quiser colocar, em torno da inteligência artificial, em como ela pode ser utilizada para fins ruins, maléficos, sei lá. Eu gostei dos 2, gostei bastante. Eu sugiro, se você gosta de podcast de audiodrama, eu acho bacana. Dá uma conferida, ouça, você vai gostar, eu acho. E para nossa playlist tem uma música de um menino que eu encontrei no Instagram chamado Tuco Oliveira. E a música que eu vou sugerir dele é No Mesmo Tom. Ele canta uma MPB bem bacana, bem gostosa. Lembra muito o 14 Bis, o Flávio Venturini.
sei lá, o Loborges. É uma vozinha bem bacana que ele tem, e são letras muito bonitas, melodias muito bonitas. Então fica aí essa música do Tuco Oliveira, bem desconhecido, cara, né? Então é bom que você descobre gente nova. E uma música de uma cantora que eu gosto muito, que eu já sugeri aqui, que é a Agnes Nunes, uma das jovens vozes da música popular brasileira. A música Tudo Passa. Ela tá com outra moça que eu gosto muito, que é a Mariana Frois, e elas estão cantando junto com um cara que eu não conhecia, chamado Tailan, e a música ficou bem bacana, viu? Tudo Passa. Uma música aí bem bacaninha dessa nova música popular brasileira que tá surgindo aí. Beleza, vai lá, Cleber Roberto. Vou para as minhas indicações. Eu vou indicar aqui para vocês, terminando esse podcast aqui, a Mesa Redonda do Historiante, e vocês procuram aí no seu agregador de podcasts o coletivo Lenin Dragons. É assim mesmo, Lenin Dragons. O nosso grande camarada Lenin e aí os Dragões. Que é o Lenin Dragons, é um coletivo base que tem como sua base jogos de RPG. Eles fazem ali várias análises, tem convidados e tem uma pegada bem esquerdista. Isso mesmo, bem, digamos, são camaradas mesmos da esquerda. E eles têm esse objetivo, tanto de popularizar a questão do RPG, como também transformar esse ambiente em um ambiente saudável, eliminando aí todos esses reacinhas que ficam enchendo o saco em qualquer mesa de RPG. E é um podcast muito bom porque, para quem, por exemplo, tem alguma dúvida de sistema, de livros, de lançamentos, eles sempre ali dão suas sugestões. E é muito interessante acompanhar esse coletivo, tanto aí no seu agregador de podcasts, como também nas redes sociais. Vocês procuram Lenin Dragons que vocês vão encontrá-los. E como música, eu estou bem metal melódico mesmo, e vou dedicar aqui duas músicas como indicações, que é a música do Sonata Ática, a música Full Moon, já segundo final de semana que eu indico músicas do Sonata Ática, mas porque a banda é muito boa mesmo, e outra música da banda Stratovarius, que é a música Hunting and High and Low. Então, são aí minhas indicações em Power Metal melódico para vocês. É isso aí, e chegamos ao final de mais um episódio. Abemos Podcast, Cleber Roberto. Abemos Podcast. Subiu aí a fumaça branca aqui num calor terrível aqui em Petrolina. Mas a fumaça branca subiu. Subiu fumaça branca e entre mortos e feridos nós sobrevivemos todos. E claro, né, chegamos aqui ao final de um episódio que foi feito para você que ouve a gente até o finalzinho e dá o tchau coletivo juntinho com a gente. Saiba que você é a motivação para estarmos aqui juntinhos produzindo conteúdo para os seus ouvidinhos. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau!